Boa noite, irmãos, que nós não falamos, né? Acho que falamos com quase todos. Deus possa continuar falando no nosso coração. É bom esse tempo que estamos vivendo, né? Um tempo chuvoso, um tempo que esfria mais, a gente se agasalha mais, se arruma mais, né? Mas também, às vezes, se afasta um pouco mais. Eu tenho tido sonhos já para 2027. Para 2027. Os irmãos que estiveram hoje no culto de oração, os irmãos não sei se perceberam, viu, irmã Neuda? Né? Eu já estava orando para 2027, nós ainda não chegamos em 2026, né? E aí a Zilda falou assim para mim, assim, os irmãos perceberam, né? Esse Senhor já abençoa 2027, eu falei assim, amém, amém, porque Deus tem colocado algumas coisas no meu coração e que a gente já fica pensando a longo tempo, né? A longo tempo, e nós estamos preparando, pedindo a Deus para a gente trazer uma série de mensagens sobre influência, né? Influenciadores. Nós temos hoje vivido um tempo de influencer, né? É só dar um like, é só dar um clique, né? E nós somos muito mais influenciadores do que qualquer influenciador. Talvez a gente ainda não tenha essa noção de poder que nós temos, né? Mas isso é uma outra história. É que eu lembrei disso agora e estava aqui pensando, né? Na palavra que eu vou dizer nesta noite, que também já é um preparo para o caminho para 2026. 2026. Nós temos trabalhado um tema muito importante, vivendo o amor que transforma. E a gente entende e sabe que não existe outra forma de se transformar a não ser pelo amor. O amor de Jesus que teve por mim e tem por cada um de vocês aqui nesta noite. Foi esse amor que nos transformou. O amor de Cristo Jesus. E é esse amor que a gente precisa viver, vivenciá-lo, né? Experimentá-lo um com o outro, para que a gente alcance também essa comunidade para Cristo. E Deus tem colocado alguns sonhos no meu coração, alguns projetos no meu coração, que às vezes eu fico pensando, né? Será que eu estou preparado para isso? Eu não sei se eu estou, mas eu creio que Deus vai nos preparar para isso. Será que como igreja nós estamos preparados para isso? Não sei, mas eu creio que Deus ele vai estar preparando a igreja que é dele e nos tem aqui como instrumento, como direcionador, enquanto pastor nesse tempo, para que junto com os irmãos que são as ovelhas, a gente caminhe, a gente trabalhe e a gente viva e faça acontecer esses sonhos de Deus. Eu tenho crido nisso, irmãos. Eu tenho entendido de Deus nesse tempo para a minha vida, um tempo muito especial. E creio para a vida também dos irmãos, um tempo muito especial. O melhor de Deus ainda está por vir. Hoje pela manhã eu falava com um de nossos irmãos que Deus teve um motivo muito intrínseco, muito importante para me trazer para Betel. E essa primeira fase desta promessa de Deus que eu entendi há 17 anos atrás, Deus cumpriu na minha vida e está cumprindo na vida da igreja. Às vezes os irmãos não percebem isso, né? Mas nós que estamos nessa caminhada, observando e vendo, nós temos visto quanto Deus tem feito e quanto Deus vai começar a fazer da agora para frente. Lembra de um tema que nós tínhamos aqui? Novo de novo? Novo de novo? Eu acho que esse tema ele vai ficar nos nossos corações, porque todos os dias ao nosso levantar, nós precisamos pensar e trazer em memória o amor de Cristo na nossa vida, que nos amou. Então eu quero te preparar neste momento, para que nós possamos ler João capítulo 4, verso 35. Quando a Reni falou João, eu falei assim, Jesus. Ela vai falar logo no texto que eu vou ler. Aí ela falou João capítulo 4, eu falei assim, Jesus. Ela foi no 20, né? Mas nós estamos aqui, vamos falar no 35. João capítulo 4, verso 35, que é um texto conhecido de todos nós. É um texto que já temos costume, em falar e em ver, e já falamos muito isso, inclusive em termos de missões,
né, em trabalhos missionários. E esse texto tem tudo a ver com isso. E para a gente alcançar esta comunidade, não tem outra forma a não ser através de oração, jejum, né, irmãos, vigílias na madrugada e também conhecimento da palavra de Deus, para a gente sair no campo e lançar as sementes, para que Deus possa assim regar, elas possam crescer, né? Eu creio nisso. E eu espero que você também creia. E esta palavra é nesse sentido nesta noite, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Está aí no telão, vamos ler juntos? Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita. E eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Um versículo que diz muito para nós enquanto Igreja de Cristo nos dias de hoje. Não podemos fechar os nossos olhos. Nós precisamos, todas as manhãs, lembrar que Cristo está no controle da nossa história. Da nossa história. Esse texto, ele está incluído num texto quando Jesus vai conversar com uma mulher samaritana. E ele ali se revela como Messias para transformar a vida dela. Quando ela, se chega a Jesus e ali dialoga com Jesus, e Jesus fala com ela, e ali começa toda uma transformação. A fala, a comunicação, o relacionamento é um dos princípios para que nós sejamos transformados. Para que nós sejamos transformados. E nós, sendo transformados, transformemos os outros. Eu creio que todos nós que estamos aqui foi pela palavra dita em alguma mensagem que causou impacto em nossas vidas e nos transformou. Eu creio que cada um que está aqui nesta noite foi ouvindo a palavra que houve frutos no seu coração, enraizou essa palavra no seu coração. Então a palavra, o relacionamento é muito importante para que a gente entenda esse princípio de transformação na vida da gente e na vida do outro. E é isso que é uma das missões, ou a maior missão enquanto igreja, para que as boas novas, elas possam chegar ao coração dos outros. Jesus, de forma extraordinária, quando conversa com esta mulher e mostra para ela a verdadeira realidade dela, ela então, consciente da sua realidade, começa a mudar o seu padrão de comportamento. Às vezes, conosco não é diferente. Precisamos entender o que acontece conosco através da palavra, através do ouvir, e aí para que a gente mude o nosso padrão de comportamento. É certo que nem todos querem mudar o seu padrão, mesmo ouvindo os conselhos. Mesmo sabendo da verdade, alguns não querem. Mas nossa missão, enquanto servos, é nós estarmos abrindo esse caminho, esse canal de comunicação, de diálogo. Por isso esse versículo, ele é muito importante, porque Jesus nos chama ainda hoje a nós não olharmos pelas aparências, nós não olharmos pelos defeitos, pelas dificuldades, pela luta, mas ele nos lembra que nós temos uma missão. A nossa missão é a colheita, é colher. E para colher, nós precisamos semear. E semeando, a colheita chega. Talvez não quando nós queremos, mas quando Ele quer. E Ele vai cumprir na vida da igreja. E eu creio que esse tempo de colheita na vida da nossa igreja, da família da IB Betel, está chegando para esses próximos anos. Você pode dizer um amém? Então, o primeiro ponto que nós queremos estar aqui acertando com os irmãos, é quando Deus ele está esperando o tempo certo. E às vezes nós ficamos esperando o tempo certo quando Ele está falando lá com os samaritanos.
para que a gente possa colher, a gente entende que o tempo de colher é agora. É agora. Primeira questão que nós queremos trabalhar nesse texto, onde os irmãos puderam acompanhar a leitura, é que a gente precisa, quando abramos os nossos olhos, ou abrirmos os nossos olhos, vejam o campus, a nossa visão, ela precisa ser uma visão espiritual. A nossa visão, em primeiro lugar, quando ele diz, abram os olhos e vejam. Eu te digo, abram os olhos e vejam. Ou no texto que está no quadro, vocês não dizem, Ele fala lá, quanto tempo? Daqui a 4 meses, a colheita. E eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Esse olhar não pode ser um olhar meramente humano, material. Um olhar onde a percepção do outro nunca vai mudar. Um olhar onde a nossa percepção é dizer que não tem mais jeito. Às vezes nós, enquanto igreja, enquanto pessoas, nós olhamos para algumas situações que estão à nossa volta e dizemos, esse daí não tem mais jeito. Mas aonde nós falamos que não tem mais jeito, Deus chega e Ele fala, é apenas o início de uma nova história na sua vida e na vida daqueles, se você semear a palavra. Então, quando nós olhamos com os olhos espirituais, e foi isso que Jesus fez com aquela mulher samaritana, quando todos a culpavam, quando todos falavam mal dela, Jesus a viu com um olhar da frente, com um olhar para frente, um olhar de futuro, com um olhar espiritual. Jesus, então, ele começa a entrar num confronto com os samaritanos e dizer, quando eles olhavam para as necessidades humanas, quando ele fala a questão do campo, da fartura que era necessário, que precisava ser colhido, porque senão perderia a colheita, Jesus ele começa a confrontar e dizer, olha, essa colheita é importante, o sustento material é importante, mas vejam, olhem com o olhar espiritual, o que está em voga aqui não é o materialismo, mas sim a espiritualidade. O que o povo está precisando não é só do pão de cada dia, mas está precisando da palavra que liberta, da palavra que cura, da palavra que restaura, da palavra que traz um novo sentido na vida dessas pessoas. E, irmãos, nós vemos hoje, não é diferente. Não é pão que falta para essas pessoas, mas é a palavra de Deus. Então a nossa visão, ela precisa ser uma visão espiritual. A nossa visão precisa ser um olhar além daquilo que nós estamos vendo, as 4 paredes, mas olhar por aquele indivíduo, aquela pessoa que está lá fora, que ela precisa urgentemente de Jesus no seu coração. Então o nosso olhar, ele precisa ser um olhar espiritual. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estarmos com pessoas feridas, desanimadas, carentes de amor, e não enxergamos a oportunidade espiritual diante de nós. Quantas vezes deixamos de falar desse amor que nos alcançou para os nossos amigos mais íntimos, porque achamos que eles já conhecem, já sabem, e não replicamos a experiência que nós temos com Cristo para a vida deles. E quantas vezes, queridos, até mesmo com a nossa parentela, quantas vezes até mesmo com os nossos filhos, ao sentar na mesa, nós não nos comunicamos esse verdadeiro amor. Quantas vezes nós falhamos e deixamos que a visão natural, a visão carnal, do material, ele seja maior do que a visão espiritual. Eu lembro quando lá em Mateus, Jesus ele fala, em buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso torna como prioridade a gente olhar com um olhar espiritual. Um olhar espiritual. Lembro também daquele homem que chegou para o seu pai e disse, eu quero tudo que me pertence, que eu vou viver a minha vida. E o pai, mesmo com o coração dolorido, entrega tudo que lhe pertence de direito, e ele então vai viver a sua vida,
gasta tudo, sofre, passa pelas tormentas e volta. Mas quando ele volta, o olhar do pai não foi um olhar materialista, foi um olhar de amor, um olhar além daquela necessidade, e ele acolhe o seu filho, ele dá a melhor festa, ele olha com um olhar espiritual, aquele que eu achava que estava morto, aquele que eu achava que estava perdido, ele revive, ele está na minha porta, esse é meu e eu preciso amá-lo. E para isso eu vou montar uma festa, para isso eu vou fazer uma excelente recepção e vou trazê-lo de volta à casa do Pai. A minha casa. Esse olhar nós também precisamos ter, irmãos, de forma em que a gente entenda o que acontece ao nosso redor. Porque pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que estão já à margem da própria sociedade, às vezes sem esperança, às vezes, irmãos, sem uma palavra de carinho. E nós precisamos olhar para essas pessoas, para esses indivíduos, com esse olhar que Deus olhou por cada um de nós. Por cada um de nós. Eu creio que Deus olhou para você dessa forma. Quantos aqui saiu lá do fundo do poço? Se não estivesse na igreja, onde estaria? Talvez nem mais aqui estaria. Talvez já estaria, né? Morto, enterrado. Mas nós temos a oportunidade, a possibilidade de fazermos da nossa comunidade diferente. Mas para isso é preciso que a gente enxergue de forma espiritual. Não é só dar uma bolsa de alimento ou uma cesta básica. Nós temos que olhar por trás disso ou além disto. O que pode ser mais importante para essas pessoas? E quando a gente faz isso, a igreja ela se abre. A igreja começa então a derrubar barreiras. A igreja começa a ver possibilidades. E não só que não tem jeito. E quando a gente começa a ver possibilidades, o Senhor abre os nossos olhos para o campo que está ao nosso redor. Então, quando nós, em primeira situação, olharmos, irmãos, aqueles que necessitados desta comunidade, nós não precisamos ver e não podemos ver a questão apenas material desses indivíduos que tanto carecem do amor de Deus, mas sim uma possibilidade deles entenderem Deus em suas vidas e fazerem parte desta família. A nossa missão, o nosso olhar, irmãos, ele vai ser cumprido quando nós alinharmos. Preste bem atenção nisso, querido. Preste bem atenção. A nossa missão, ela só vai começar quando o nosso olhar estiver alinhado com o olhar de Cristo. Preste bem atenção, irmãos, eu vou repetir. A nossa missão, ela só vai estar mesmo completa, né? Ela só vai começar para se completar quando o nosso olhar estiver alinhado com o olhar de Cristo. Enquanto Cristo fala para nós e nós estivermos olhando para o outro lado, não vamos chegar e não vamos avançar. Segunda questão é que nós precisamos entender desse texto, simples, mas muito profundo no nosso coração, é que a colheita, ela é urgente. A colheita, ela é urgente. Os campos estão brancos para a ceifa, para a colheita. E complementando, ele diz que os campos estão, o quê? Urgentes. E se os campos estão maduros, quando a tradução fala de brancos, é porque a colheita ela pode se perder no meio da caminhada. O nosso país, anos após anos, tem batido o recorde de 1 grão. Os irmãos lembram qual é este grão? De 1 grão. Da soja, né? A soja ela faz diversos alimentos, é um produto, né, versátil e que acolhe a tantas outras necessidades nossas. Se perder o tempo da colheita, o que se perde? O que se faz?
perde. Eu não sei se os irmãos já perceberam que as colheitas às vezes têm sido até verde. Quem faz hortifruti já percebeu como que as frutas têm chegado aos sacolões? Você já não consegue mais comprar uma fruta, né, bem madura mais, porque chega verde. Porque se eles colherem madura, quando chegar no sacolão, já chega perdendo. E um outro contraponto, o nosso país é um dos campeões em desperdício de alimento, de perca. De perca. Porque não sabe aproveitar, né? Não sabe fazer ali um alinhamento para ajudar. E segundo a lei, dependendo da forma que você ajuda, você ainda pode ser até prejudicado. Então, às vezes, prefere jogar fora do que fazer as doações ou algum projeto que possa ajudar as pessoas. Quando o campo está maduro, né, quando o campo está pronto para a colheita, nós precisamos, além de ampliar a nossa visão, precisamos entender que o momento é já, é urgente. E Jesus estava falando exatamente isso para os samaritanos. Quando eles alegam e eles chegam dentro daquele contexto que está o capítulo 4, ele vai falar, olha, é agora, é a oportunidade, não é para amanhã, a oportunidade é hoje, é o momento. As pessoas estão sendo preparadas, ou seja, as pessoas estão necessitadas. Aí basta a gente sair um pouquinho, irmãos, para a gente ver a necessidade de como o povo está gemendo, como o povo está gritando por socorro, como o povo, irmão, está desesperado. E coloca as suas frustrações, as suas necessidades naquilo que não é pão. Coloca as suas frustrações em outras situações e acaba desperdiçando a sua vida. Porque nós sabemos que só existe dois caminhos: o que nos leva a Deus e o que nos afasta de Deus. O que nos leva ao céu e o que nos leva ao inferno. E Deus espera de nós sermos instrumentos para entender que nossa colheita é agora, não é amanhã. Costumamos dizer para as nossas crianças que elas são a igreja de hoje e não é mais do futuro, e é uma realidade. Estava dizendo agora há pouco ali no gabinete, irmãos, que nossos adolescentes eles vão crescendo, experimentando outras coisas e eles acabam se distanciando da presença de Deus. É só os irmãos começarem a fazer uma retrospectiva de alguns adolescentes. Naquele mesmo momento em que estão todos eufóricos, daqui a pouco estão todos com baixa estima. Daqui a pouco começam a namorar e daqui a pouco começam a esquecer. Começa a se afastar, daqui a pouco casa e está longe de Deus. Então, a nossa responsabilidade, quando o texto diz que os campos estão brancos, né? Ou seja, estão prontos para a colheita, é agora. Nós precisamos entender e olhar desta urgência o clamor de Deus para a igreja, se despertar. E nós nos despertarmos, porque nós somos a igreja. Aproveitarmos a oportunidade. Não é nos lamentarmos por quem não veio hoje, mas é vermos a possibilidade que nós estamos aprendendo hoje, para quando sairmos das portas lá fora, cumprirmos a nossa missão. É o nosso olhar diferente, enquanto nós vamos reclamar, enquanto nós vamos às vezes até criticar, né, porque não veio ou porque está chovendo, é aproveitar esta oportunidade para que a gente se mova, para que a gente se desperte e aproveite o nosso tempo, a nossa oportunidade. Ela é agora. Quando você começa a pensar assim, quando você começa a ver assim, você vai sentar do lado do seu amigo e vai falar assim, olha, Jesus te ama, como eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. Você vai dizer para o seu filho, vai dizer para a sua filha, quando sentar à mesa, olha, o alimento que Deus está nos dando nesta mesa, papai trabalhou, mas foi o Senhor que nos fortaleceu. É por Ele, é para Ele. No nosso trabalho, olha, eu acordo 4 horas, mas foi o emprego que o papai do céu me deu. Eu trabalho mais de 12 horas, mas é o que o papai do céu me deu. Então, aproveitar esta oportunidade.
para que a gente possa falar desse grande amor que Cristo teve por nós, queridos. É aproveitar o nosso momento, é fazermos, né, das impossibilidades as possibilidades no agora, e não no amanhã, e não no depois. As nossas decisões, elas vão determinar o nosso futuro. As decisões de hoje, elas vão determinar o nosso futuro de amanhã. Se deixarmos para colher, e a gente ver na palavra, né? Quando diz, quando deixarmos de falar, o que vai acontecer? As pedras clamarão. Então é urgente, é agora, é o momento oportuno que Deus nos concede para a gente multiplicar aquilo que Deus nos deu. Será que você está pronto para multiplicar aquilo que Deus te deu? Será que você está pronto? Não pensa nos outros, pensa em você. Traga a sua responsabilidade para você. Sou eu. Será que eu estou pronto para multiplicar? Eu não sei qual é a sua resposta, mas se você está pronto, é agora. Se você não está pronto, precisa se preparar agora, no momento, nesta hora. E último, para a gente terminar, tem o verso 4:36, se puder colocar, que é complemento desse 35, que é a participação da missão. Quem colhe, recebe o galardão. Quem colhe, recebe o galardão. Olha o que diz: aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta frutos para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhem. Nós estamos aqui, irmãos, nem todos serão pastores, nem todos serão pregadores, nem todos serão cantores, mas cada um dentro da sua especificidade, ou seja, daquilo que se pode fazer, todos nós vamos nos alegrar no Senhor. Ontem quem fez aniversário foi o Eterna Graça, mas todo mundo estava feliz, todo mundo estava participando, né? Todo mundo estava ali se confraternizando, todo mundo gostou do culto, da programação, mas o aniversário era do Eterna Graça. Mas todos nós ficamos felizes. E é desta forma que Deus vai trabalhar no nosso coração. É dessa forma que Deus vai falar com a gente. Olha, você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um cantor, mas você vai se alegrar junto. É só fazer aquilo que é para você fazer a sua parte, a sua missão, o seu dom, praticar diante daquilo que Deus te deu. Talvez você não consiga falar com seu vizinho, mas você consegue falar com seu filho. Talvez você já não consegue falar com seu filho, mas você consegue falar com seu vizinho. Talvez com nenhum deles, mas você consegue falar com um desconhecido, com quem aquele você não tem intimidade, com quem aquele você não vê. Não importa a forma, a maneira, o importante é que a gente cumpra a nossa missão, porque este mundo, comparado com esta parábola, irmãos, este mundo, ele está necessitado do amor de Cristo. E nós somos os instrumentos para falar desse amor de Cristo. De forma que a alegria, ela é coletiva, a obra, ela é coletiva. Uns semeiam, os outros colhem, mas todos participam desta alegria. Ninguém é insignificante no reino de Deus. Ninguém. Ninguém é insignificante no reino de Deus. Inclusive aquele que se acha que não tem dom nenhum, aquele que não consegue fazer nada, aquele que acha que só vem para esquentar banco. Mas até para esquentar banco é importante a presença da comunhão, da unidade como igreja de Cristo que nós precisamos, querido. É assim que a palavra nos diz. Então, assim, todos nós somos importantes no reino de Deus. Ninguém pode ficar de fora. Esta é uma obra coletiva para todos nós fazermos. O trabalho do reino
não é em vão. Não é em vão. Por isso vai falar isso, né? Que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Nós teremos a nossa recompensa. Cada ato de amor, cada ato de fé produz fruto eterno nos céus. Quando nós participamos dessa colheita, a vida ganha propósito e recompensa do Senhor. E essa recompensa é eterna. Quando nós falamos de Cristo, quando é para nós falarmos desse amor, irmãos, tem essa recompensa e tem propósito. Nós não estamos aqui à toa, já pregamos muito sobre isso, já falamos muito sobre isso. Nenhum de nós estarmos aqui à toa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Até para aqueles, como eu disse, que acham que não tem nada, Deus tem um propósito na sua vida. E precisamos espelhar esse propósito. Diante desse verso, desse texto em que nós lemos, precisamos enxergar de forma espiritual para alcançarmos os objetivos. Precisamos entender que a obra do Senhor, ela é urgente, é agora. Não podemos deixar para amanhã. Precisamos fazer hoje. E precisamos entender que nós somos participantes da festa desta colheita do Senhor Jesus. Quando você compreender, nós vamos sonhar, povoar o céu e não povoar somente os bancos da igreja. É importante, mas o principal é o céu. Que nós possamos nos alegrar, que nós possamos aplicar no nosso coração, e a começar em mim, a começar em você que está aqui nesta noite, a gente possa avançar para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, Tu és o nosso Deus. Nada do que falamos aqui é novo, mas precisamos repetir para que fique gravado em nossos corações essa necessidade. Nós somos Teus filhos, servos, e como tal, queremos cumprir a missão. E em nome de Jesus, eu quero declarar aqui nesta noite que, como igreja do Senhor, nós vamos cumprir a missão. Em nome de Jesus. Se existe algo nos corações aqui presente que precisa de acerto, que precisa, Senhor, de cuidado, que precisa, Senhor, de algo a mais, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o faça, em nome de Jesus, na vida de cada um de nós que estamos aqui, a começar por mim. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a nos polirmos para sermos um diamante que espelhe a presença do Senhor Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.